Se tivermos uma corrente de aço, mas com um único elo de alumínio, com qual resistência poderemos contar? Será que a resposta óbvia é considerada no dia a dia das empresas? Neste vídeo, analisarei a teoria das restrições, considerando vários detalhes e desdobramentos práticos em relação ao planejamento da produção. Saudações a todos! A teoria das restrições, TOC ou TOC, é uma modalidade de gestão que vê qualquer sistema gerenciável como sendo limitado por um número muito pequeno de restrições. Sempre há pelo menos uma restrição, e a teoria das restrições usa um processo de foco para identificar a restrição e reestruturar o resto da organização em torno dela. Conforme a expressão comum, uma corrente não é mais forte do que seu elo mais fraco. O que significa que as organizações e os processos são vulneráveis e dependentes, porque recurso ou parte mais fraca sempre pode prejudicar seu desempenho e afetar adversamente o resultado. A lógica envolvida não é algo misterioso. Foi organizada pelo físico e educador israelense Eliyahu Goldratt e apresentada posteriormente em seu livro A Meta, de 1984. Seguido após por várias outras publicações, que visam ajudar as organizações a alcançarem continuamente seus objetivos, em especial fazer dinheiro. As etapas de foco em processo de melhoria contínua têm sido aplicadas em soluções na produção industrial, gerenciamento de projetos, cadeia de suprimentos e distribuição, entre outras. Suas ferramentas, principalmente o processo de pensamento, também levaram a aplicações nas áreas de marketing e vendas, finanças e contabilidade, notadamente na chamada contabilidade de ganhos, em contraposição à contabilidade de custos. No que diz respeito às restrições de produção ou aos conhecidos gargalos, as afirmações da teoria das restrições por vezes são consideradas por demais óbvias. Mas nesse vídeo veremos que em muitos casos são ignoradas particularidades com consequências de grande impacto negativo na produção. Em outros casos, convém aprofundar alguns enunciados da teoria das restrições em relação aos tradicionais procedimentos de racionalização e cálculo de indicadores de desempenho da produção. Vejamos estas questões a partir da análise desta modalidade de gerenciamento da produção. Dos vários conceitos envolvidos, comecemos com o que define a teoria das restrições. Uma restrição é qualquer coisa que impeça o sistema de atingir seu objetivo. É o fator limitante que impede a organização de obter mais ganho ou receita por meio de vendas, mesmo quando nada dá errado. As restrições podem ocorrer em várias áreas da empresa, sua política interna e no mercado em que atua. Existem muitas maneiras das restrições aparecerem, mas um princípio fundamental dentro da teoria das restrições é que não existem dezenas ou centenas de restrições. Existe pelo menos uma, mas no máximo algumas em um determinado sistema. As restrições podem ser internas ou externas ao sistema. Uma restrição interna fica evidente quando o mercado exige mais do que o sistema pode entregar. Se for esse o caso, o foco da organização deve ser descobrir esta restrição e seguir as 5 etapas de foco para abri-la e removê-la. Como exemplos de restrições internas, podemos citar os equipamentos, em sua quantidade, especificação e forma como são utilizados, podem limitar a capacidade do sistema em produzir mais bens ou serviços. As pessoas, a falta de pessoas qualificadas pode ser restrição no sistema. As convicções prévias, mantidas acima de análise e de compreensão da realidade, podem causar um comportamento que cria restrições. A política da empresa, escrita ou não. O espaço físico pode impedir o sistema de fazer mais. Existe uma restrição externa quando o sistema pode produzir mais do que o mercado pode suportar. Se for esse o caso, a organização deve se concentrar em mecanismos para criar mais demanda por seus produtos ou serviços. A vazão total somente pode ser aumentada pelo incremento do fluxo através da restrição. Se a capacidade de ganho de uma restrição for elevada, no sentido de, por exemplo, ter aumentado a capacidade de produção de algum recurso, a ponto de não ser mais o fator limitante do sistema, isto quebrará a restrição. O fator limitante será, então, alguma outra parte do sistema. Neste exemplo, a restrição permanece interna, agora em 2 recursos.
A teoria das restrições emprega as 5 etapas de foco que fundamentam um processo de melhoria contínua. Identificar as restrições do sistema que impede a organização de obter mais resultados ou ganho por unidade de tempo. Decidir como explorar as restrições do sistema para tirar o máximo proveito da restrição. Por exemplo, como determinado equipamento que é restrição pode ser melhor utilizado. Subordinar tudo mais à decisão acima através do alinhamento de todo o sistema ou organização para dar suporte à decisão tomada. Elevar as restrições do sistema, ou, como vimos, fazer outras mudanças para incrementar a capacidade da restrição. Procurar por outras restrições. Se, após os passos anteriores, uma restrição for quebrada, voltar para a etapa 1. Não permitir que a inércia ou falta de ação crie uma restrição no sistema. Essas etapas lembram o que já comentei no vídeo O Treinamento dentro da Indústria, TWI e a Gestão do Conhecimento, onde analiso as fontes dessas abordagens através da história, mas presente em várias metodologias modernas de administração. De qualquer forma, para o emprego das 5 etapas de foco, as metas de um sistema devem estar definidas e suas mensurações efetuadas, cronométricas, de eficiência e outras. Para demonstrar uma restrição na produção, que é o foco desse vídeo, aprofundemos um pouco mais os conhecidos gargalos. Neste simples exemplo, temos 3 operações em sequência com diferentes capacidades produtivas, sendo a primeira 500 unidades por hora, a segunda 300 unidades por hora e a terceira 600 unidades por hora. É evidente que a restrição está na segunda operação, 300 unidades por hora. E será esta a produção efetivamente possível ao final, sendo que a primeira, se abastecida de acordo à sua capacidade isolada, apenas gerará estoque intermediário indevido, ou atropelos em uma esteira ou linha. E a terceira, trabalhar com uma ociosidade de 50% em relação à sua capacidade específica. A segunda operação, contudo, para dar vazão à produção da primeira, teria que operar a 166% de aproveitamento, algo impraticável nas características consideradas neste exemplo. A esta altura, um cronometrista perguntaria: qual é a novidade disso? Qual é o encarregado de balancear a produção que não sabe disso? Foi exatamente esta percepção que tive quando li o livro A Meta, anteriormente citado, nas páginas que tratam desse assunto. Mas vou explorar esta questão nesse vídeo e demonstrar que, na prática, situações como esta não são tão evidentes, mesmo para cronoanalistas experientes. Também vou descrever situações práticas nas quais algumas afirmações da teoria das restrições devem ser entendidas com mais profundidade, ao invés de simplesmente considerar ou desconsiderar a sua aplicação. Antes disso, prossigamos concluindo a análise das implicações dos gargalos da produção pela teoria das restrições. No sentido da otimização da produção, a teoria das restrições propõe a máxima: a soma dos ótimos locais não é igual ao ótimo total, e estabelece 9 princípios básicos. Vou descrevê-los inicialmente de acordo à teoria das restrições e após comentá-los em relação às opções que na prática surgem. Balancear o fluxo e não a capacidade. Tradicionalmente, as empresas buscam por elevados índices de eficiência e utilização de todos os recursos, através do balanceamento da capacidade. O balanceamento do fluxo enfatiza elevados índices de eficiência e utilização apenas nos recursos restritivos do sistema, os gargalos, considerando nisto a demanda de mercado, subordinando também o fluxo de materiais à restrição geral do sistema. O nível de utilização de um recurso não gargalo não é determinado pelo seu próprio potencial, e sim por outra restrição do sistema. Esse princípio determina que a utilização de um recurso não gargalo seja parametrizada em função das restrições existentes no sistema. É o que vimos. Não adianta uma operação produzir 600 unidades hora se outra restringe o sistema a 200 unidades hora. A utilização e a ativação de um recurso não são sinônimos. A utilização corresponde ao uso de um recurso não gargalo de acordo com a capacidade do recurso que é restrição ou gargalo. Por sua vez, a ativação corresponde ao uso de um recurso não gargalo em um volume superior à requerida pelo recurso gargalo.
A ativação de um recurso, além do que é suficiente para alimentar um recurso gargalo, não contribui com os objetivos de aumento de ganho. O fluxo se mantém constante e limitado pelo recurso gargalo, gerando estoque de produtos semi-acabados que aumenta as despesas operacionais. Uma hora perdida no gargalo é uma hora perdida no sistema inteiro. Qualquer tempo perdido no gargalo, seja através da preparação de máquinas, da produção de unidades defeituosas ou da fabricação de produtos não demandados pelo mercado, diminui o tempo total que é restrito. Somente existe benefício na redução da preparação de máquinas nos recursos gargalos da produção. Uma hora economizada onde não é gargalo é apenas uma ilusão. Os recursos não gargalos devem trabalhar de acordo com o nível do gargalo. A economia de tempo em recursos não gargalo simplesmente estaria elevando o montante de tempo ocioso já existente. Os gargalos governam o ganho e o inventário. A partir das considerações anteriores, é fácil observar que os gargalos determinam o fluxo do sistema e, por conseguinte, o ganho. Além disto, também estabelecem os níveis dos estoques de materiais e produtos semi-acabados, pois estes são dimensionados e localizados em pontos específicos de forma que seja possível isolar os gargalos de flutuações ou falhas provocadas pelos recursos não gargalos, que os alimentam. O lote de transferência não pode, muitas vezes não deve ser igual ao lote de processamento. O lote de processamento diz respeito ao tamanho do lote que vai ser processado completamente em determinado recurso antes que o recurso seja preparado para o processamento de outro item. O lote de transferência corresponde ao tamanho do lote que vai sendo transferido para uma próxima operação. No modelo da teoria das restrições, os lotes de processamento e de transferência não precisam ser iguais. Isto permite dividir os lotes e reduzir o tempo de passagem dos produtos de programação de produção, sendo isto uma alternativa aos sistemas de gestão que assumem que lotes de processamento e de transferência são iguais. O lote de processamento deve ser variável e não fixo. A maioria dos sistemas tradicionais assume que o tamanho do lote deve ser o mesmo para todas as operações de fabricação do produto. Isto conduz a um problema de escolha de tamanho a ser adotado, uma vez que as características das operações individuais podem conduzir a um cálculo diferente. Na teoria das restrições, os lotes de processamento podem variar de uma operação para outra. Os programas devem ser estabelecidos considerando todas as restrições simultaneamente. A programação da produção, ao responder às questões de o que, quando e quando produzir, deve levar em consideração o conjunto de restrições existentes, como, por exemplo, os tempos de reabastecimento. Uma demonstração resumida desses procedimentos pode ser vista no vídeo Planejamento da Produção Passo a Passo, Parte 1, através do link na descrição desse vídeo. Os conceitos envolvidos nesse princípios são tambor, que é a restrição ou gargalo, pulmão, que são os estoques que protegem as restrições de paradas, corda, que é o mecanismo de liberação de trabalho definido pelo tambor, puxando o abastecimento e a produção. Nas operações de manufatura e no gerenciamento de operações, a teoria das restrições busca puxar materiais pelo sistema em vez de empurrá-los para dentro do sistema. A metodologia utilizada é a do TPC. É uma metodologia de execução de manufatura baseada no fato de que, como vimos, a saída de um sistema só pode ser igual à saída da restrição do sistema. Qualquer tentativa de produzir mais do que a restrição pode processar apenas leva ao acúmulo de estoques de produtos semiprocessados. Deve-se seguir a batida do tambor. A programação no tambor decide o que o sistema deve produzir, em que sequência produzir e quando produzir. O pulmão protege o tambor para que ele sempre tenha trabalho fluindo para ele e tem o tempo como unidade de medida, em vez da quantidade de material. Agora, vejamos uma demonstração simplificada do balanceamento da produção para perceber a dinâmica destes conceitos. Os procedimentos demonstrados têm sido empregados há décadas e não têm origem na teoria das restrições, mas na prática do balanceamento da produção. Porém, evidenciarão a adequação da teoria das restrições e de peculiaridades que, por um lado, validam esta teoria e, por outro, induzem a um raciocínio mais profundo em relação aos seus enunciados gerais. Aqui, 5 produtos e suas quantidades a serem produzidas em um dia de 528 minutos, ou 8,8 horas. Aqui, 7 operações em 7 postos de trabalho, pessoas e ou máquina. Aqui, a quantidade disponível de cada recurso
que multiplicada pela jornada de 528 minutos, resulta em minutos disponíveis à produção. Aqui o tempo padrão de cada operação por produto, onde se observa significativas variações de tempo. Aqui o resultado da multiplicação das quantidades a serem produzidas de cada produto pelo tempo em minutos de fabricação, correspondente de cada operação. E aqui o total de minutos necessários em cada recurso. Este total pode ser então comparado com os minutos disponíveis em cada recurso de produção e a diferença calculada aqui. É possível o cálculo dos índices de aproveitamento, calculados nos recursos. Além do cálculo de índice de aproveitamento pela comparação entre minutos disponíveis e minutos necessários, está considerado o cálculo de aproveitamento considerando a produção balanceada final, ou seja, a do gargalo. Um alerta importante. Neste exemplo resumido, estou usando o índice de aproveitamento de recursos para análise da restrição e aceitando índices de 100% de aproveitamento como realizáveis na produção, somente para simplificar a demonstração do gargalo. Na prática efetiva do planejamento da produção, outros fatores, índices e considerações fazem parte desses cálculos para o balanceamento de recursos. Além do que, no cálculo de índices pela produção efetivamente ocorrida, considera-se outros fatores em conjunto. Observamos que o recurso E é a restrição ou gargalo, pois é o de maior índice de aproveitamento. Se calculamos a produção dia pelo tempo padrão ponderado, observamos o mesmo recurso como gargalo ou restrição. A produção esperada é a menor obtida pelos recursos encadeados, o elo mais fraco da corrente, ou 821 unidades por dia. Embora esses cálculos sejam considerados básicos, muitas empresas não utilizam esse tipo de análise, ou outra que seja adequada aos seus produtos e processos. Então, a ênfase da teoria das restrições é válida em propor a abordagem matemática desta questão. Porém, existem ainda outras particularidades relativas ao balanceamento que mesmo cronalistas experientes podem desconsiderar. Uma destas descrevi no vídeo O Cálculo da Capacidade de Produção de Mix de Produtos nos estudos de caso lá mencionados. Algumas empresas que utilizam esses procedimentos consideram o balanceamento e a definição de recursos a partir de previsões de vendas apenas. Porém, não continuam essas análises na dinâmica de vendas em ocorrência que tendem a tornar os balanceamentos prévios totalmente fora da realidade. Vejamos alterações nas vendas por produto e como estas impactam a capacidade produtiva. Por exemplo, este mix de venda resulta em uma capacidade de 738 unidades por dia, ao invés de 821 unidades do mix anterior. Neste exemplo, o recurso gargalo ainda é o E, mas, resolvida esta restrição, temos duas outras em relação à produção planejada de 800 unidades. O recurso G, a 769 unidades, e o recurso B, a 779 unidades por dia. Neste outro exemplo, o gargalo, ou restrição, é o recurso G, e a capacidade de produção é de apenas 664 unidades. E, novamente, com duas outras restrições em relação a 800 unidades por dia planejadas. A B, a 771 unidades, e a E, a 732 unidades. Poderia prosseguir fazendo o gargalo migrar para outros recursos. No entanto, como vimos, muitas empresas consideram a produção como planejada e balanceada com as expectativas iniciais de venda. Em todos os casos, temos que ter em conta que vendas flutuam naturalmente, sem a necessidade de circunstâncias imprevistas e, como demonstrado, não são necessárias grandes oscilações entre produtos para criar gargalos que, se não considerados, causarão inevitáveis quedas de produção. Com esta simples demonstração, percebemos que, embora julguemos o balanceamento da produção, as restrições ou gargalos decorrentes como um assunto óbvio, na prática se observa muitas empresas sem as ferramentas e os procedimentos básicos ao tratamento matemático necessário à questão. Como disse, soluções a esses assuntos existem há muito tempo, mesmo antes dos recursos computacionais. E após estes, até através de planilhas eletrônicas em procedimentos criados de forma independente à teoria das restrições. O ideal, contudo, é contar com esses recursos em sistemas informatizados da empresa, mas que sejam adequados aos seus produtos e processos específicos e práticos em seu uso diário. De uma forma ou de outra, porém, esse assunto não pode ser negligenciado. A teoria das restrições
focando e trazendo esse assunto à análise de empresários e administradores, presta um grande serviço a todos. Porém, algumas compreensões decorrentes da teoria das recessões relativa ao tema desse vídeo merecem uma reflexão mais profunda em suas generalizações. Ouve-se por vezes, dentro do princípio de que a soma dos ótimos locais não é igual ao ótimo total, que não há sentido em racionalizar operações em recursos não gargalos, nem em controlar a produtividade ou outros indicadores de recursos que não são gargalos. Porém, vimos que os gargalos têm um caráter dinâmico. Ainda que ocorram ações para isolá-lo em um determinado recurso ou grupo de recursos, a dinâmica das vendas e a variedade de produtos tende a causar a migração do gargalo para diferentes recursos e setores da empresa. Além disto, um procedimento muito familiar aos cronometristas, a partir da simples observação de índices de aproveitamento de recursos no balançamento da produção, torna evidente a necessidade do controle de índices de desempenho e da racionalização de métodos, mesmo em recursos não gargalo. Vejamos estas duas questões na prática. Aqui, a produção planejada de 1.500 unidades por dia, para um segundo setor entre 3 setores. Esta produção é também o gargalo do setor 1 anterior e do setor 3 posterior. Isto é, não há lógica em produzir mais ou produzir menos no setor 2. Aqui, operações, recursos e seus tempos padrão. Aqui, o cálculo da capacidade produtiva. Aqui, o cálculo da quantidade de recursos necessários à produção planejada. O arredondamento para cima desses recursos gera o índice de aproveitamento por operação e recurso, e no total do setor. Notem que a restrição ou gargalo está espalhado nas operações 5 e 11. Há 1.760 unidades por dia, em diferentes recursos para a produção, sendo que nesse exemplo, 10,4 recursos seriam necessários, mas o arredondamento dos recursos soma 17 no total, o que resulta em um índice de aproveitamento muito baixo, 0,61 ou 61%. Índices tão baixos, evidenciados mesmo no planejamento da produção, não podem ser aceitos sem um estudo e racionalização. Tradicionalmente, os cronometristas recorrem ao recurso de agrupar operações, o que é mais ou menos possível dependendo da produção ser em célula de produção, em linha de produção ou outra modalidade. Aqui, esse procedimento é executado utilizando esta coluna, agrupando as operações não gargalo 1 e 2, nas quais 3 recursos são calculados. A produção de ambas fica em 1.992 unidades por dia, mas com 2 recursos e não 3. As operações agrupadas permanecem como não gargalo. Agrupando-se as operações 3 e 4, em que se prevê 2 recursos, a produção fica em 1.886 unidades por dia, mas com 1 recurso e não 2. Também essas operações permanecem como não gargalo. Agrupando-se as operações não gargalo 6, 7 e 8, a produção passa para 2.576 unidades por dia, mas com 2 recursos e não 3. Estas operações não gargalo ainda permanecem com um índice de aproveitamento muito baixo, 58%, o que induz a um trabalho de racionalização para melhorar o método de trabalho. Neste exemplo, vamos supor melhorias de métodos que resultem em uma redução de tempo como segue. As operações agrupadas atingem a produção de 1.650 unidades por dia, mas com 1 recurso apenas e não 2. Passam a ser o gargalo do setor 2, mas não do fluxo geral, que é de 1.500 unidades por dia. Agrupando-se as operações 9 e 10, a produção passa para 1.685 unidades por dia, mas com 3 recursos e não 4, e permanecendo como não gargalo. Querendo-se elevar o sistema para 1.650 unidades por dia, as operações 9 e 10 a 1.685 unidades por dia ainda não seriam um gargalo, mas estariam com uma produção muito próxima do gargalo elevado. A teoria das restrições, em sua metodologia, orienta o planejamento de capacidade excedente nos recursos que não sejam gargalos, para proteger os recursos que são gargalos. Então, novamente, racionalizações de método nas operações 9 e 10 não gargalos são recomendadas. Esses agrupamentos e racionalizações resultam em um aproveitamento planejado de 0,83 ou 83% e uma produção de 1.650 unidades por dia. 2 comentários importantes. O agrupamento de recursos deve ser possível na prática. De nada adianta agrupar recursos em uma planilha para apresentar índices de aproveitamento aceitáveis se este procedimento não for possível de fato na produção. É possível, em alguns casos,
considerar um operador para diferentes máquinas, mas desde que esse procedimento não gere riscos de acidentes. Além disso, sabemos que o trabalho em ritmo elevado, fora do normal, aumenta a falta de atenção e, consequentemente, os riscos de acidentes. Causa produção de baixa qualidade, afastamento de pessoal por lesão, por esforço repetitivo e outros eventos negativos. Os recursos excedentes obtidos pela racionalização e pelos agrupamentos demonstrados podem ser utilizados para aumentar o desempenho de recursos que sejam gargalos, sem a necessidade de contratações e mesmo de investimentos em máquinas e equipamentos. Porém, percebam que a maioria desses procedimentos de racionalização e agrupamento de recursos deste exemplo ocorre em recursos não gargalos, contrariamente aos enunciados da teoria das restrições, tomados ao pé da letra e sem uma reflexão. Então, o uso da teoria das restrições no foco desse vídeo exige que antes se tenha feito o dever de casa, isto é, que se tenha o domínio matemático da empresa através de estudos de tempos e movimentos, entre outros. Em relação ao controle de índices de desempenho de recursos não gargalos, lembro do alerta anteriormente feito nesse vídeo, além de que o cálculo de índice de aproveitamento é inicialmente planejado no balanceamento, mas na prática é necessário a obtenção dos indicadores de desempenho em ocorrência na produção, para aprofundar tanto a racionalização como os procedimentos de agrupamento de operações. Além disto, recursos de TI permitem um controle de produção e a geração de índices citados, tornando viável e prático o controle de indicadores por toda a empresa. Em alguns casos, o controle diário da produção setorial basta para se obter os índices de cada máquina ou posto envolvidos, sendo estes gargalos ou não. Em outros casos, máquina ou postos de trabalho devem ser controlados individualmente. É importante lembrar que esses índices de desempenho são necessários, entre outras coisas, para o planejamento da produção. Assim, embora todo o empenho e ênfase em racionalizar e aumentar a eficiência de recursos de produção deva ser prioritário em recursos que sejam gargalo, há razões objetivas para se manter o controle de indicadores e a racionalização de métodos e processos em recursos não gargalos, setoriais e em toda a empresa. Tudo é uma questão de colocar cada coisa em seu lugar. E se algo não está em seu lugar, mas pode ser útil, não tem sentido simplesmente o descartarmos. Voltando aos critérios da teoria das restrições, sabe-se que estudos iniciais de Goldratt, antes mesmo da publicação do livro A Meta, deram origem a um sistema informatizado que considera a programação com capacidade finita. Não conheço esse sistema, mas pelas publicações tudo indica não ser utilizados os tradicionais procedimentos de pesquisa operacional para otimização, mas sim algoritmos heurísticos ou de aproximação a soluções ideais. Ainda assim, a pesquisa operacional, mesmo através de recursos como o solver do Excel, é uma ferramenta extremamente útil. Vejamos isso utilizando o exemplo anteriormente tratado, com a geração de alternativas em relação aos lotes de produção. Ao rodar o solver, parametrizado para otimizar a produção com os recursos existentes, o lote ideal a ser abastecido é determinado pelo algoritmo. A produção balanceada vai para 937 unidades por dia, com gargalos para esta produção nos recursos C e E. Como o solver zerou as unidades de alguns produtos, podemos informar qual a quantidade mínima que deve ser considerada em cada produto. Ao rodar o solver com estas informações, o lote calculado atende os valores mínimos informados e a produção fica em 883 unidades por dia com os recursos C e E, ainda como gargalos. Poderíamos informar a margem de lucro de cada produto para calcular a máxima produção com o máximo retorno financeiro. Tal como demonstrado no vídeo Exemplos Práticos de Pesquisa Operacional, que tem seu link na descrição deste vídeo. Até aqui, somente enfatizei uma faceta da teoria das restrições, considerando as restrições nos conhecidos gargalos de produção. Os conceitos da teoria das restrições, como o sistema de gestão, mesmo nesse aspecto isolado, são extremamente úteis. Mas em seu emprego, como em qualquer circunstância da vida, devemos manter nosso discernimento
e não apenas seguir enunciados apresentados. Também não é recomendado entender que tal ou qual sistema de administração seja a melhor solução em qualquer circunstância, ou que seu uso exclua a necessidade de procedimentos fundamentais. O processo de pensamento utilizado na teoria das restrições trata exatamente disso. Goldratt informa que baseou-se no método socrático, tal como descrito nos diálogos de Platão. Não tratei desse assunto nesse vídeo, mas vimos em outro vídeo que muitos dos sistemas de gestão atuais também têm procedimentos com origens muito antigas e que tiveram pequenas variações ao longo dos séculos, porém seguindo o mesmo foco. Interessante lembrar que na Idade Média esse foco foi expressado pelo trivium, as 3 primeiras das 7 artes liberais, de onde tem origem a palavra trivial, pois era o básico a ser ensinado aos jovens: a lógica, a gramática e a retórica, ou o raciocínio correto, sem enganos ou sofismas, e a palavra correta, escrita e falada, sem conceitos corretamente definidos, discernindo seres, objetos e circunstâncias através da palavra. Não há raciocínio correto. Se a palavra é vaga, difusa e fora de lugar, o raciocínio, querendo ou não, também será vago, difuso e fora do lugar. O conceito de arte nas 7 artes liberais é a capacidade de produzir com um raciocínio reto. A teoria das restrições, em suas particularidades, segue esta tradição e é algo a termos em conta em nossos estudos que objetivem a formação de empresas com um enfoque digno, humano e racional. Sucesso a todos e até o próximo vídeo.